Queria agradecer antes de mais o convite que me foi feito pela Catarina e pelo Roberto para estar aqui. É uma honra, depois de ler este livro, eu nem tenho palavras, quer dizer, tenho algumas, mas é a seguir, mas depois de ter mergulhado naquelas páginas, é mesmo muito especial estar aqui e queria-vos agradecer por isso. Queria cumprimentar também a Cláudia Braga e queria dar uma palavra também à Manela e ao João, que conseguem ir prolongando o Mira, e pode ser que um dia deste ele chegue à Câmara do Porto. Pode ser que se consiga. Eu já estive ali a dizer duas outras coisas à Catarina, mas a leitura deste livro, e não vou ser propriamente breve, e peço-te desde já que me perdoes por isso. A leitura deste livro foi uma experiência emocional muito forte, das mais fortes que tive com a leitura de um livro. Nos dias que correm, julgamos saber o essencial sobre a guerra colonial, às vezes até mais do que isso, e o que ela contaminou na nossa história coletiva. Mas cada página deste livro foi a descoberta de uma realidade cuja profundidade eu desconhecia. Dei comigo entregue a diversos questionamentos, a dúvidas e perguntas que nunca tinha feito. Dei comigo de olhos rasos de lágrimas, madrugada dentro, mais do que uma vez, como se a minha serenidade ou sobressalto dependesse de mais um virar de página. E porque todos nós carregamos biografias que não são apenas nossas, a leitura do livro impulsionou-me também a fazer a minha própria investigação breve e caseira, junto de amigos e familiares. Como muitos da minha geração, cresci a ler os aerogramas e as fotos que o meu pai, já falecido, mandava à minha mãe de Angola. Tenho tios que estiveram na Guiné e em Moçambique. E há dias, no aniversário da família, e ainda com a cabeça a borbulhar pelas histórias narradas no livro da Catarina, provoquei à mesa uma discussão sobre a guerra colonial e os seus fantasmas. Quando a conversa já ia madura, lancei a bomba. Já agora, não terão vocês deixado por lá a descendência? Um familiar olhou-me nos olhos com uma expressão indecisa e depois, como que arrastando a frase, respondeu: eu acho que não, mas não posso garantir. Fez-se silêncio. Esta frase podia ser porta de entrada nas histórias deste extraordinário livro. Na verdade, condensa uma parte significativa das dores, inquietações, ansiedades e segredos escancarados com doçura, talento e sensibilidade pela Catarina neste livro. 13 anos de guerra colonial distribuída por 3 frentes, Angola e Guiné, a partir de 1963, e Moçambique, a partir de 1964, deram-nos a dimensão da nossa tragédia maior. Morreram cerca de 9 mil soldados, ficaram feridos ou incapacitados mais de 100 mil portugueses. E embora os danos a nível psicológico sejam difíceis de avaliar, as estimativas dos especialistas da área, segundo um artigo do Expresso, apontam para mais de 140 mil portugueses afetados pela guerra. Dados da Liga dos Combatentes, que a Catarina cita no livro, referem que dos quase 9 mil mortos da guerra permanecem na Guiné, Angola e Moçambique os restos mortais de 1.500 homens, 200 dos quais, em lugar incerto, quase 300 desaparecidos. Este é o quadro geral. De resto, conhecemos as intermináveis histórias dos combatentes, os meandros geoestratégicos e políticos do conflito e, aos poucos, fomos também conhecendo, depois de abril, outras parcelas outrora proibidas ou menos escrutinadas dessa sangria social para a qual a ditadura arrastou várias gerações. Mas o passado, como eu costumo dizer, tem longa duração. E as histórias desse tempo não estão encerradas. Pelo contrário, estão bem vivas e, em muitos casos, não têm fim à vista. A prova disso é precisamente este livro da Catarina, a que ela chama de pós-reportagem, por ser resultado do que aconteceu após as reportagens publicadas no Diário Público. Aqui surgem retratadas as histórias dos filhos do extrator do último Império Colonial português, um universo cuja dimensão é desconhecida, apesar de diversos esforços individuais e coletivos.
com enorme sabedoria e um domínio delicado, rigoroso e até musical das palavras e das frases que ilustram os dramas retratados nestas histórias, a Catarina escreveu um livro que é jornalismo até ao osso. Na sua busca incessante das histórias das crianças nascidas na guerra e da guerra, que os militares portugueses, consciente ou inconscientemente, deixaram para trás, a Catarina vai tributando uma outra narrativa da guerra colonial, uma narrativa silenciada, esquecida ou atropelada até à atualidade. Ilhas de acontecimentos sem ligações entre si, na sua própria definição, aparecem agora nestas páginas com a nitidez e a identidade de um arquipélago, graças ao empenho, à persistência da Catarina e ao desassombro de mulheres e homens de cá e de lá que ousaram desafiar a escuridão, o preconceito, o enxovalho e a caricatura em nome da memória e de uma réstia de claridade das suas vidas. Para aqueles que cresceram a ser tratados como restos de Tuga, filhos de Tuga, filhos de pessoal ou sobras, restos de brancos, este livro é uma espécie de redenção possível, em nome de uma biografia e de uma identidade tantas vezes desqualificada, maltratada e ofendida. E uma das coisas mais preciosas deste livro é verificar que as histórias nele contidas relevam igualmente o que há de mais precioso neste ofício de escrever, a capacidade de resgatar todas as dimensões e protagonistas para a atualidade e para a nossa memória coletiva. Histórias estas que, reclamando justiça, sobressaltos e sem fazer juízos de qualquer espécie, recusa os tiques de um certo jornalismo armado em justiceiro que por aí anda à solta e sem assaio. Um jornalismo cão há de merecer um mundo cão, advertia há uns anos o escritor Mário de Carvalho. Aqui não é disso que se trata. Nestas páginas estão todas as perguntas e dúvidas que devem ser colocadas a propósito de um tema de enorme sensibilidade. Faz sentido o Estado português ignorar estes filhos da guerra? Faz sentido não lhes conceder a nacionalidade? Faz sentido condenar rapazes solteiros de então, que aos 20 anos, por exemplo, foram enviados para uma guerra sem fim à vista? Alguns nunca tinham estado sequer com uma mulher, que viviam num país conservador, de moral católica, de rígida moral católica, e foram entregues a um cotidiano selvagem, desamparado, sem referências, onde a morte era o destino mais provável, mesmo que em muitos deles prevalecesse a mentalidade do colono, a inconsciência e a desfaçatez do militar ocupante, que achava que o problema dos filhos da guerra não era seu, por ser fruto de encontros ocasionais, violações ou prostituição. Faz sentido negar o direito à identidade dos que nasceram da guerra e cresceram com a guerra dentro deles, condenados à nebulosa de um pai ausente, mas sempre presente? Como diz um dos protagonistas destas histórias, é preciso mostrar aos portugueses que nós existimos, que fomos abandonados, que somos muitos, que a colonização não acabou, que a guerra não acabou e que precisamos tratar deste assunto. Neste livro tão encantador como doloroso, tão açucarado como angustiante, desfilam histórias que interrogam o nosso passado e o nosso presente, que continuam carecidas de respostas. Nestas páginas moram as histórias que crianças de outrora se habituaram a contar a si mesmas, como se andassem a falar sozinhas com os pais em monólogos imaginários. São palavras da Catarina. É nas infâncias que está o pai virtuoso, escreve a Catarina, que enquadra o relato do cicado das mães, que falam de pais respeitosos, pais que nunca se iam embora sem dar satisfações, que nunca as abandonavam só porque sim. No fundo, inverosímeis histórias de amor que só em casos muito raros terão ocorrido. Neste livro, a Catarina desafia-nos a olhar para o retrovisor, à boleia das canseiras, percursos e jornadas intermináveis de Fernando Edgar da Silva, que um dia pensou que Furriel era nome de pai, de Nenejo Jaló, de Fátima Cruz, de Oscar Albuquerque, de Esperança, António Bento e Jorge Paulo Bento, entre outros protagonistas destas histórias de misturas e
e abandonos. Neste livro moram os relatos sobre uma certa idealização de Portugal, para onde esses filhos da guerra querem vir, com a ilusão de que cá conseguirão resolver os seus problemas e ser finalmente felizes, mesmo que já tenham quase 50 anos e que não dominem o português corrente, alimentando aquilo a que a Catarina chama uma espécie de sebastianismo parental. Neste livro moram as lutas pela necessidade de serem vistos e reconhecidos como forma de legitimação perante os outros que, nas suas comunidades, sempre os ofenderam e discriminaram. Estão nestas páginas mulheres e homens que, no território que um dia foi Portugal, carregam o peso do preconceito e de um carimbo, enquanto alimentam o desejo de autenticar uma ligação que muitas vezes não vai além do uso do nome. Mas é nesse nome que se encontram com os pais desconhecidos. E é a partir dele, por vezes, que se recriam e se refundam para se aproximarem de um pai abstrato que talvez nunca venham a conhecer. Neste livro moram histórias que acabam mal, histórias que ficaram assim, histórias de final mais ou menos feliz, mais ou menos precário. Tal como se escreve a partir de um testemunho vertido por estas páginas, os meninos nunca crescem para os pais, os meninos nunca crescem para as suas famílias. E quanto mais pai se tem, mais pai se quer ter. Mas há décadas a distanciar estes adultos que agora vão em busca do tempo perdido em nome de reencontros. E esse é sempre um caminho de pedras, ou será de perdas. Moram neste livro as histórias de quem se blindou contra os filhos deixados longe ou desconhecidos. As histórias de antigos militares que se afastaram desses filhos, porque esse é também um capítulo da vida do qual se afastaram. Depois de décadas de silêncio absoluto, muitos pais não estão dispostos a aceitar esses rapazes e raparigas, porque isso quer dizer que há 40 anos os abandonaram, escreve a Catarina. Essa é talvez uma busca, uma procura mais fácil para uma geração diferente, a dos irmãos ou dos filhos desses homens, que talvez queiram conhecer os seus irmãos africanos. Este é um livro onde filhos sem identidade e pais procuráveis, uma expressão fantástica, enfrentam uma odisseia humana de dimensões inimagináveis e onde a jornalista, comprometida ainda e sempre com o seu semelhante, abre caminhos, interpela-nos, dá um valente safanão nas consciências coletivas desta antiga nação e escreve sempre em auxílio de histórias, protagonistas e realidades que não tinham nome, resgatando-nos para a prosperidade. O maior erro da humanidade é retirar da cabeça o que não sai do coração. Lia-se num jornal católico citado no livro. O que a Catarina fez foi trazer para a claridade este universo íntimo que, no fundo, é coletivo e nos interpela a todos, com a urgência de quem sabe que o tempo, daqui a nada, acabará com tudo. Nomes, protagonistas, identidades e também com a possibilidade de existirem histórias de reencontros. Este é um livro que irá permanecer na memória de quem o lê, de quem viver estas páginas e de quem vive nestas páginas. É um livro de preciosidade por nos colocar diante do espelho, mesmo contra a nossa vontade. Um livro que, mesmo que envolvidos muitos anos, continuará a pedir-nos respostas, continuará a fazer de nós parte dessa busca e interrogação sobre o nosso passado, para que não juntemos a esse passado a negação, a ignorância, o desconhecimento e o preconceito. É um livro, e esta é uma confissão meramente pessoal, que me obrigou a parar algumas vezes pela forma como me senti tocado, interpelado e desafiado por estas histórias e testemunhos. E pelo talento da Catarina em tornar tudo isso tão claro, tão direto ao coração e à nossa consciência. Este não é um livro que se atravesse de ânimo leve. É jornalismo como já raramente vai sendo feito, jornalismo que pesa todas as palavras, contextos e circunstâncias, para nos devolver, por vezes até às lágrimas, a memória do que por vezes imaginamos, mas não queremos ou não julgamos saber.
sem cair, já agora, na tentação de fazer julgamentos, e talvez fosse muito fácil fazê-los. A propósito disto, lembrei-me de uma frase do Mark Twain: o que nos causa problemas não é o que não sabemos, é o que temos a certeza que sabemos e que no final não é verdade. Uma palavra final para as fotografias aqui presentes desse profissional e ser humano gigante chamado Manuel Roberto. Em Portugal conheço poucos repórteres fotográficos capazes de fotografar a alma de lugares, gentes e circunstâncias para além do que vemos nas imagens, fazendo delas aquilo que um antigo jornalista norte-americano, James Agee, chamava documento fotográfico e verbal. Na verdade, não conheço outra publicação onde se reúnam, então, poucos metros quadrados e de uma só vez tantos fotojornalistas de excelência, o que é uma chatice para quem não trabalha no público, como devem imaginar. Manuel Roberto é um desses casos do fotojornalismo português que reflete uma consciência individual íntegra e anti-autoritária. As fotografias não são ilustrativas. Têm palavra, falam, perguntam. São texto e imagem iguais entre si, mutuamente independentes, mas ao mesmo tempo totalmente colaborantes. Quando Roberto fotografa, já tudo o que lá está lhe saiu das mãos, das imagens, como personagens da melhor literatura, autónomas, densas, mas com a particularidade de serem reais. Fazer o que Manuel Roberto faz é assumir uma atitude ética necessária num mundo ao contrário. É, como dizia o tal jornalista norte-americano, que tanto escreveu sobre a Grande Depressão, um esforço de atualidade humana, em que aqueles que observam estão tão implicados como o autor da fotografia e os rostos retratados. Num tempo em que condicionam sem piedade a expressão de um tempo, da palavra e de um olhar, atirando para os braços da ligeireza, da moda, da pose, da produção e da superficialidade, as fotos do Manuel Roberto continuam a ser subversivas no sentido intelectual clássico, ou seja, assumem a luta da memória contra o esquecimento. Li há alguns que a câmara fotográfica é, depois da consciência, o instrumento central do nosso tempo. E o Manuel Roberto sabe, como poucos, que as histórias que cobre são maiores do que ele e que é preciso tratá-las com respeito e integridade. Por isso, é uma dádiva vê-lo seguir o seu coração, mesmo que ele se parta. Vicky Goldberg, repórter fotográfica, disse: tudo o que o fotojornalismo capta faz parte das nossas vidas e não tem necessariamente de ser arte. Basta que seja verdade. E hoje há poucas pessoas em cujos olhos se possa confiar tanto como os das crianças. E entre essas está, felizmente para nós, o Manuel Roberto. Obrigado. Obrigada, bem-vindo, boa tarde. Eu ainda estou sempre aqui no convite para falar com o Miguel, que eu não conhecia. Este convite foi feito pelo Manuel Roberto. No fundo, o Manuel Roberto convidou o Miguel para vir apresentar a exposição e o Miguel colocou um livro no meio de cima também. Mas foi muito convidado para falar. Antes de mais, quero dizer que a ideia deste casamento entre o livro e a exposição foi do Manuel Roberto, que é, na verdade, um casamento que começou há 5 anos. Há 5 anos atrás, eu e o Manuel Roberto fomos à Guiné-Bissau, como jornalistas do público, descobrir uma realidade que, estranhamente, não era conhecida. Eu pensei assim, certeza que já alguém escreveu sobre isto. E pesquisei, certeza que alguém já disse alguma coisa sobre isto. E disseram, de facto, eu descobri a realidade tratada num blog das combatentes, mas era uma coisa muito discreta. E o nome, na altura que um dos combatentes são as Forreados de Saúde, que lançou o tema para os colegas, era precisamente filhos do vento. Que era esta ideia de que eram filhos do vento, não eram deles, eram do vento. É uma expressão que eu não. Estes filhos não apreciam por ela, porque dizem que o vento não é pai, e eu percebo isso. Mas que também remete para esta ideia de orfandade, e é um livro bonito que eu gosto de estudo sobre esta exposição. Eu conhecia só o Manuel Roberto de nome, na altura quando nós fomos para a Guiné, porque ele trabalhava na ação do Porto e de Lisboa, e depois apareceu o Manuel.
E o Manuel, para quem eu não conhece, é um ser humano muito especial, é um ser humano profundamente profissional e companheiro, e tem o dom de convidar à calma. O que ele mais me disse durante a reportagem foi: tem calma, vai tudo correr bem, Catarina, a pessoa tem a dizer isso. E depois eu percebi que ele não é assim tão calmo como parece, mas é ótimo a convidar à calma. Eu queria agradecer ao Manel, ao Miguel, obviamente, por estar aqui, mas enfim, eu queria dizer: o Miguel e eu temos em comum o facto de gostarmos de Portugal sentido mais do que Portugal sentado, que é uma expressão que o Miguel Carvalho usa na sua biografia. E Portugal ser sentado entre os jornalistas no jargão remete para o jornalista que põe o microfone à frente e vai numa conferência de imprensa, e não é bem isso que me interessa a mim, ao Miguel, e temos isso em comum. Queria agradecer à Manuel Matos Gomes. Toda a gente falava: bem, o sítio ideal para isso era a Mira. E eu assim, mas toda a gente dizia: no Porto tem que ser a Mira. Eu assim, mas olha, a Mira é um bocado difícil, se fosse aqui. Então eu pensei, eu liguei com o telemóvel, estava lá e atendeu ela. E eu comecei a falar, e depois falei do Manuel Roberto, falei do público, falei: obviamente, tudo mais, e pensei: tudo bem. Eu disse: ok, não é tipo, mando um mail, a ver se vamos analisar, que é normalmente a resposta típica. Mando um mail, vamos pensar nisso. Não, ok, já te ligo, posso tratar por tu. E daí a 2 dias estava a coisa marcada. E eu pensei: será que é do Porto? Mas eu penso que não é do Porto, é da Manuela. E pronto, e quero muito agradecer, porque foi muito no empenho na divulgação disto, que o evento e mais alguma coisa até me aconselhou um restaurante. Estava até que estava cheio, mas foi alegre. E depois, como a Miguel disse, eu chamei este livro um livro pós-reportagem. Pós-reportagem porque isto é o que aconteceu, este livro dá conta do que aconteceu depois da nossa reportagem na Guiné e em Angola. E eu acredito, e o que aconteceu depois da reportagem foi que, por causa da reportagem, o Fernando Edgar da Silva criou uma associação. Ele achava que vivia mais ou menos isolado e que era uma história mais ou menos única. E quando leu a reportagem, eu mandei do correio, ele percebeu que eram muitos. Eu já tinha percebido, mas eu deixei que os contactos das pessoas com quem eu tinha falado, e eles tinham uma associação Filho de Tuga. Ele usou o termo que tinha usado toda a vida para os insultar como forma de os dignificar. E então a história que dá título ao livro é dele, porque eu achava que Furriel era o nome do pai. Eu não sabia que era um nome, era criança ainda, e achava que Furriel era como António Manel. Depois, com a menor tristeza, a única coisa que ele sabe bem é que é o Furriel. E, portanto, estava a dizer, ele, por causa da reportagem que criou a associação, uma tia, a tia Bosca, mandou ouvir o sobrinho, que está em Lisboa, é a segunda a história deste livro, e uma irmã portuguesa entrou em contato com os filhos, com os irmãos gêmeos, que vivem no norte de Portugal, numa cidade que eu tive que arranjar outro nome, por uma questão de dizer o norte, posso apenas dizer. E eu acredito no poder transformador das histórias, acredito no poder transformador das palavras e da imagem. Eu não tenho a menor ilusão de que estas reportagens não tinham chegado aonde chegaram se não fossem as imagens do Leão Roberto e do Ricardo Rezende. Porque esta reportagem teve também o filme, e depois convido-vos a convidar a ir ver ao site do público se acharem por bem. Ou seja, esta reportagem, as palavras não teriam chegado longe sem as imagens maravilhosas do Leão Roberto. E porque o que nós fazemos na escrita é tentar criar imagens na cabeça das pessoas. A imagem é que interessa, na escrita é isso que usa, imagens visuais. E eu tenho as minhas preferidas aqui nesta exposição e queria explicar-vos porquê. Ali naquele canto, em cima, está uma espécie de um foco de luz que ilumina o rosto de 2 homens. Para quem não viu a reportagem, ou quem não leu a reportagem na altura, foi um pai, um caso mais ou menos único, infelizmente, um pai que sempre soube que tinha deixado uma mulher grávida, em Angola, e que voltou, e nós acompanhamos, o António Bento, e ele encontrou um filho, com 40 anos, um polícia de intervenção rápida, assim, um homem mesmo, encontrava-o fardado. E emocionalmente era como se ele estivesse sempre de farda. E o que o Manel fez, naquele raro momento, é isso que a fotografia consegue, o Jorge Paulo Mendes estava de olhos fechados. E foi o momento em que ele se abandonou à emoção, porque até então ele era um homem muito. Ele não queria chorar, ou seja, ele era um homem completamente único que ele estava a viver, mas ele não se abandonou à emoção. Ele disse: o homem não chora, eu disse isso muitas vezes. E o Manel apanhou ali aquele momento em que ele fechou os olhos. E
quando um homem, ele está, no fundo, a dizer que aquele momento é especial, as imagens, de facto, conseguem-se de uma forma única. E eu gosto muito daquela imagem, por essa razão. Depois, nesta exposição, vocês vão ver que há mais do que uma imagem e que há a presença de papel. Porque, para muitos destes filhos, o pai é só papel. É um nome, é palavra, não é mais nada. E ali está um excerto de uma carta que o Oscar Albuquerque mandou ao pai, que vive em Lisboa. Mandou-lhe 7 cartas, sempre a dizer: olá, eu sou o Oscar, sou seu filho. E aquilo é um excerto dessa carta. Ele mandou 7 cartas, então tiveram respostas. Ali são registros de nascimento. Este é o José Carlos Martins, filho de um militar português que trabalha no arquivo civil de Bissau, que é a Suprema União, ou seja, este senhor vive submerso nas identidades completas dos outros sem ter sua. Ele todos os dias é confrontado com pessoas que têm filho de pai, filho de mãe, e ele tem o seu espaço, o pai, incompleto. E é como se fosse é o José Carlos Martins. Isso aí é no arquivo de Bissau. E, portanto, aqui o papel nesse sentido, ou seja, do pai impalpável. E depois há uma imagem que eu acho maravilhosa, que é esta aqui atrás, o califa, que parece que está a olhar. O califa te chama. Como nesta imagem está a tristeza e está a raiva. Porque estas pessoas não são só tristes, elas têm uma profunda raiva interior, uma revolta interior enorme. Esta senhora fez uma viagem de 4 horas de moto com o marido e o filho ensanduichado no meio, durante a noite, para vir contar a sua história, porque ela achou que nós, de alguma forma, podíamos ajudar. Eu encontrei o pai dela em Lisboa. É um militar de carreira, reformado, 80 e não sei quantos anos, e foi uma das pessoas com quem chegava a falar, e o que ele disse ao telefone, em tom de súplica, foi: não me volte a ligar mais. E eu voltei a ligar mais uma vez. Mas, ou seja, como o Miguel Carvalho diz, era muito fácil transformar tudo isto numa espécie de caça ao pai. Não foi esse o meu objetivo de todo. Ou seja, se as pessoas não querem ser encontradas, há que respeitar. Até porque há uma série de valores que se rolem, no fundo, com este passado. Ou seja, este homem tinha a mulher ao lado a ouvir. Obviamente que se eu quisesse existir, se eu quisesse, eu tinha que estragar uma vida familiar. Não foi de tudo essa a minha intenção. Tentei pôr no lugar de todas estas pessoas, de alguma forma. Mas a Califa, eu acho que ela interpela-me e continua a incomodar-me a olhar para ela. Porque eu nunca lhe disse que tinha encontrado o pai. E que o pai tinha, na prática, dito que não queria saber dela. Ela e esse senhor português têm 5 netos, imensos. E depois, eu acho que no fundo, que esta exposição tem em comum é que o Manel apanhou os tristes, mas dignos. Há aqui uma dignidade que eu acho que passa em todas as fotografias. Acompanhou-os sozinhos, mas também os apanhou acompanhados pelas suas próprias famílias, orgulhosos de si mesmos. Não são, e o que eu quis com este livro, e acho que a Manuel fez o mesmo, foi estas pessoas não são vítimas apenas, são pessoas com a sua dignidade, a sua história de vida. E eu quis que este livro não fosse uma coisa de preto e branco, tem matizes. Porque estas pessoas, o Fernando Edgar da Silva, que é o tal senhor que criou a associação, ele próprio é um ser contraditório. Eu conto uma história que eu ponho no livro, que é: ele, a certa altura, percebeu que tinha 10 filhos de 6 mulheres. O que culturalmente é muito diferente disso, enfim, no contexto português. Mas a verdade é que ele a certa altura, pôs a mão no consciência e pensou: peraí, eu estou a fazer o mesmo que o meu pai português. Então o que ele foi fazer uma espécie de peregrinação a todas as mães a quem tinha feito filhos, foi pedir desculpa a cada uma delas e perfilhar os filhos. Foi uma espécie de gesto simbólico. Um pai que nunca vai saber desse gesto, mas ou seja, ele é um ser contraditório, um ser raivoso, um ser que só queria encontrar. Ele foi entrevistar as mães todas a perguntar: foste violada? Porque há ali uma revolta aqui contra os pais, mas é contra Portugal também. Portugal enquanto entidade coletiva. E eu falei com uma das pessoas com quem eu cheguei à fala também, que é o pai da Zita, que é aquela senhora de cabelos esvoaçantes. O que ele respondeu, antes de me desligar o telefone, foi: essas coisas do ultramar não é só é de muita gente. E é como se biologicamente fosse possível haver uma paternidade coletiva. Não é biologicamente, mas eu acho que simbolicamente é. Porque, como ele dizem muitos deles, o meu pai é Portugal.
E estes são filhos do último Império Colonial Europeu. E eu deixo esta pergunta: porquê que estas pessoas não têm direito a ser portuguesas? Porquê que o Estado português, e bem, reconheceu 500 anos depois a possibilidade dos judeus sefarditas expulsos de Portugal terem direito à nacionalidade, e porquê que estas pessoas não vão ter o mesmo direito? Um ato de reparação histórica, mesmo que nunca venham a ser os seus pais portugueses. Eu pus no Facebook de alguns blogs combatentes a notícia deste livro e desta exposição, e alguns deles disseram: você o que agora vai fazer é perturbar a tranquilidade destas pessoas em final de vida. E como disse, quando eu respondi que não era essa a minha intenção, mas que estas outros disse, mas isso já é história. Mas é que estas pessoas têm a sua história, andam à procura dela, andaram toda a vida à procura dela. E eu acho que não é diferente o facto de eu ter 42 anos, ter a mesma idade destas pessoas, porque algumas pessoas dizem: já são velhos. Peço desculpa, eu posso ter 42 anos, mas a tristeza, a insatisfação, a sede de identidade não morre porque se tem 40, 50 ou 70 anos. É uma coisa que permanece em nós, esse vazio. Mas também encontrei nos blogs, agora quando partilhei, homens solidários comigo, e alguns deles estão aqui, homens que se preocuparam por interposta pessoa, ou seja, os que deixaram os filhos não representam de todo, um todo. Ou seja, há homens que se preocuparam e que já fizeram este papel de mensageiro, de tentar reunir pais e filhos quando isso foi possível. Porque, de facto, quando eu voltei da Guiné, eu achei que ia ser tipo um Henrique Mendes, de encontros. Porque pensei, porque alguns deles, alguns pais não sabem que deixaram não filhos, então eu vou dar-lhes até uma boa nova, foi um bocado ingênuo, né? Mas eu acredito, mas não foi completamente ingênuo, porque de facto o António Paulo, que não fui ao Guiné, que ajudei a reunir, mas como ele, existirão outros que não estão neste livro, mas a esmagadora maioria destes filhos não encontram os seus pais. E depois um bocadinho sobre... Eu acredito que o jornalismo, o futuro do jornalismo, como vocês sabem, está em perigo. A narrativa, criar histórias, que eu gosto de chamar jornalismo narrativo, não foi eu que inventei o tema, a ideia de envolver as pessoas e tentar que se ponham no lugar destas pessoas, pode ser uma forma de salvar o jornalismo, e foi, acho eu, que eu e o Manuel Roberto, as suas imagens, tentámos fazer. E assim como eu acho que a emoção, não no sentido piadista, tem lugar no jornalismo, e acho que pode fazer aproximar as pessoas do jornalismo. E o que eu tentei fazer, e o Manuel também, acho eu, é que cada um, quem vê, quem lê, fizesse exercícios de empatia, se tentasse colocar no papel do outro, que podem ser... Ou seja, o meu desejo é que esta exposição e este livro consigam, tanto quanto possível, que as pessoas se imaginem filhos crianças, filhos adultos, pais jovens em guerra, pais velhos na reforma, mães meninas e mães adultas e irmãos, também, porque não tias. E esse é o meu desejo, de facto, é que vocês, ao lerem o livro e ao verem estas fotografias, não fiquem indiferentes e se tentem colocar no papel destas pessoas. E passo a palavra ao Manuel. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu, nestes momentos, normalmente é o coração que fala e, para que as palavras não me escapem, se me permitem, vou ter que ler mesmo o escrito que fiz esta madrugada. Esqueci dos óculos. Perdão. E depois de tanta coisa que foi dita sobre mim, não consigo mesmo raciocinar. É o coração apenas, quase me sai pela boca. Agradeço ao Porto, a Campanhã, ao Mira, a Manuel Amados Monteiro, ao João Alfente e a todos os colaboradores e o público do Mira. Um espaço que, na minha opinião, se vai afirmando como sendo a instituição cultural pela sua disponibilidade para todos nós, mais abrangente da cidade do Porto. Muito obrigado, Campanhã, muito obrigado, Mira, muito obrigado à minha família,
muito obrigado a todos os presentes por me acompanharem neste dia, que é para mim um dos mais importantes da minha vida. Em 28 anos, adotado de livre vontade por esta extraordinária cidade, é a primeira vez que exponho individualmente o meu trabalho. Quis o destino que esta mostra de alguma coisa que vou fazendo acontecesse precisamente nesta freguesia e no mesmo dia, 2 de junho, o dia em que desembarquei há 28 anos pela primeira vez no Porto. E foi na estação de Campanhã, aqui ao lado. Isto para dizer que foi aqui, neste lugar, pela primeira vez que pisei o solo daquele que viria a ser o meu Porto. Em 1990, atravessei o Douro, encantado. Desembarquei de mochila às costas. E foi aqui nesta estação de Campanhã para aqui criar raízes. A dança da ponte e a deslumbrante vista do casario ao fundo foi das melhores recepções que alguma vez tive em algum lugar. E depois o contacto com as pessoas. Foi paixão à primeira vista. Fiquei por cá. Nasceram 2 filhos que hoje são 4. Faço precisamente hoje, dia 2 de junho, 28 felizes anos de adoção pelo Porto. Foi também aqui, em Campanhã, que fiz as minhas primeiras impressões ou provas de fotografias dos meus negativos que trazia de Moçambique. Isto nos anos 80, nos anos 1990. Aqui na Rua do Heroísmo, neste mesmo quarteirão, entre a Rua de Miraflor e a Rua Padre António Vieira, foi no laboratório do Sr. Leão. Cobrava uma quantia irrisória de escudos, na altura, não é? Por material de impressão de fotografias. Entretanto, ia fazendo a sua cesta. Perdão, estou muito comovido. É o coração a falar. Confesso que lhe saiu muito caro em material fotográfico. Mas era uma fotografia e ele aprovava. Perdão, mas era grande a sua alegria ao ver empenhado na câmara escura cada vez que lhe mostrava uma fotografia e ele aprovava como tendo sido sua. Perdão, como tendo sido bem impressa. Tudo isto apenas para dizer que a Campanhã está e estará sempre no meu coração. Agora, quanto ao livro da Catarina. E a nossa exposição. São o resultado de um projeto da autoria da Catarina em que trabalhamos em conjunto com o videógrafo e o realizador Ricardo Rezende. Uma equipa de CPLP, uma portuguesa, um brasileiro e eu, de origem moçambicana. Um projeto que deveria ser, na minha opinião, muito mais abrangente, representando todos os territórios das ex-colónias que estavam em guerra de libertação. É muito justo dizê-lo também, sobretudo nos dias de hoje, que este género de jornalismo não se faz sem dinheiro. São necessários grandes investimentos para que os jornalistas possam fazer grandes e credíveis histórias para os leitores. Este trabalho só foi possível graças ao mecenato e à Bárbara Reis, a nossa anterior diretora no Jornal Público, que bateu a muitas portas para conseguirmos um financiamento. O jornalismo em geral, mas sobretudo o de investigação, é um serviço público muito dispendioso. A primeira etapa da nossa reportagem foi a nossa deslocação à Guiné-Bissau, em busca de filhos ex-militares nascidos durante a Guerra Colonial e que ficaram no palco do teatro da Guerra Colonial. Embora não goste desta expressão, porque o teatro é algo de bom,
mas esta metáfora assenta como uma luva ao abordarmos esta questão. Este trabalho não pretende fazer de forma alguma qualquer juízo de valor. Isto porque, bem claro, nós somos jornalistas e apenas servimos como canal para dar a conhecer este pedaço de história do colonialismo, que ainda é um grande tabu, tanto lá como cá. O que pretendo, ao expor este trabalho, é que não se olhe para estas pessoas como cicatrizes de uma guerra. Estes indivíduos que aqui vemos são pessoas concretas. E há muitos mais. As guerras passam certidões de óbito e reduzem a condição humana à miséria. Injustiça é o que sinto quando ouço associar estes rostos que aqui estão apenas como consequências de uma guerra. O que aqui vemos são filhos que ficaram pelo espaço da paternidade por preencher. Sofreram muito no passado por não conhecerem os seus pais. E o período conturbado do processo de transição das independências, porque representavam os restos ou os resquícios do colonialismo, o que sobrava da ocupação. Eram comparados aos monumentos físicos de índole colonial. Estes mestiços ou mulatos, estes cidadãos, foram numa África pós-colonial o principal alvo da fúria de uma independência mais que legítima. Estas pessoas que aqui vemos foram apelidadas como restos de Tuga ou pulas, no caso de Angola, ou sobras de branco. Sofreram na pele esta transição ao ponto de algumas mães terem que esconder os seus filhos. Atualmente, em plena maturidade, entre os 40 e os 50 anos, sofrem com a procura das suas identidades. Eu próprio, embora por razões que não tenham que ver também diretamente com a guerra colonial, vivi de perto, desde criança, isto a Catarina não sabe, nunca falamos sobre isto, este estigma da paternidade incógnita. A minha mãe de sangue rebatejano, que aqui presta homenagem a ela também, tinha essa terrível inscrição no bilhete de identidade. Posso afirmar que compreendo essa busca da identidade. É importante sabermos quem somos para podermos seguir em frente. Esta exposição é também um pouco de mim, no sentido identitário, se quiserem. Tenho 2 filhos, mestiços. Desde pequenos, no infantário, na escola primária, na secundária, só nós sabemos o trabalho que fizemos para que ultrapassassem os traumas da discriminação. A confusão é um simples exemplo. Um dos meus filhos, da tão propalada segunda geração de imigrantes em Portugal, aos 5 anos de idade, em passeios pela cidade, sempre que viam um negro, perguntavam: pai, aquele senhor é teu irmão? E eu para ele: é sim, filho, é teu tio. Com o crescimento e a própria percepção do curso natural da vida, compreendeu que não podia ter assim tantos tios. Remédio santo. Felizmente, julgo eu, cresceram sem qualquer género de complexo ou preconceito, apesar de algumas circunstâncias em Portugal por lhes chamarem pretos e em Moçambique brancos. É curioso, não é? E agora, se me permitem, vou-me levantar para daqui enviar um forte abraço a um camarada nosso, o enorme jornalista Ricardo Alexandre, e à sua família, pela perda do pai. Um grande abraço, Ricardo. E também para dizer bem alto: viva o Porto, viva a Campanhã e viva o Mira por tudo que tem feito pela cultura, mas sobretudo pela inclusão de todos nós. Muito obrigado.